A palavra que trago para a nossa reflexão hoje, ela está voltada a um grupo em específico. Quem? A pastores, a líderes de congregações. Falo até assim de um tipo, o marketing da igreja. Voltado àqueles que organizam eventos para a igreja, que muitas das vezes tem algumas igrejas que fica na incumbência unicamente, exclusivamente do pastor. É o pastor para tudo, para organizar eventos, supervisionar diversas atividades na igreja. Outras igrejas, a grande maioria, o trabalho é compartilhado. Tem o pastor, o copastor, né? Algumas chamam presbíteros, diáconos, obreiros, auxiliares, que auxilia em diversas atividades. A palavra que eu trago hoje para refletir é essas pessoas que organizam eventos. Eita, vai ter um congresso na igreja, um evento na igreja. Aí tem as pessoas que trabalham com isso e depois o pastor dá o aval final, a supervisão final. E essas pessoas são responsáveis a trazer cantores, atrações, pastores de outros locais. E depois o pastor dá, como eu disse, a palavra final. Então é voltada para vocês em especial. E lógico, também, para todo membro, porque de um jeito ou de outro nós somos culpados desse ponto em questão que eu quero trazer aqui. Amém? A palavra base para a gente refletir, o que eu quero trazer para vocês, está aqui no livro de Primeiras Reis. Peguem as vossas Bíblias para a gente meditar e refletir acerca desse ponto. É o ponto-chave que eu quero trazer aqui como observação a essa reflexão. Primeiras Reis, capítulo 17. Primeiras Reis, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Vamos ler. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Palavra-chave que eu trago para a reflexão. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade. Esse é o ponto-chave que eu trago aqui para a gente refletir. Pois bem, é muito comum nas igrejas, quando se promove eventos, trazer atrações de fora, trazer pastores de outras denominações até, de grande renome aí na mídia, cantores de grande nome, de grande talento, que está no auge. Mas muitas das vezes é um costume nosso desprezar, já é da nossa natureza, a gente só dá valor o que é de fora. Muitas das vezes a igreja tem pregadores de grande eloquência, cantores de talento, cantoras de talento, e são desprezados muitas vezes nesses eventos. Lógico, tem igrejas não, que valorizam os seus. Não digo aqui contra que muitas das vezes tem homens de Deus valorosos. Tem cantores de Deus, cantoras de Deus, pregadores de Deus que eu gostaria também de ver na minha igreja. São homens valorosos. Mas muitos outros não, são larápios, vêm de longe só para consumir e usufruir, beber do sangue das ovelhas da igreja e partir e nenhuma convenção há. E muitas das vezes, aquele irmãozinho que está ali na igreja, um pregador fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção de Deus, é desprezado por muitos de nós. Onde faria muito mais gosto a Deus, porque Deus não dá valor a figurões, Deus não dá valor a estrelas, Ele dá valor a um coração contrito e humilde e voltado verdadeiramente para Ele. Já vi, presenciei várias vezes, a igreja muitas das vezes precisando de um trabalho no reboco da mesma, precisando trocar o som, a mesa de som que estava com muito problema, colocar mais cadeiras, porque
uma parte era dela e a outra era alugada. E ela, na agonia, precisando, e promoveu um evento. E neste evento fez das tripas corações para trazer um pregador de fora para a igreja, onde ela estava sem condição de trazer melhorias para a igreja. Estava sem condição de fazer melhorias, trazer melhorias para a igreja. Algumas coisas de grande necessidade e ela não tinha condição. Mas promoveu o evento e trouxe esse pregador de fora cobrando uma fortuna, pasme. Sim, Deusando. Não é que eu seja contra, aí traz um pregador e dá uma oferta a ele. Mas você conhece quando você liga para um pregador. Eu já vi diversos relatos de pregadores que cobrar uma fortuna. Primeiro que você está errado em cobrar para pregar. Eu não cobro para pregar. Mas muitos aí cobram uma fortuna para pregar. Exige área VIP no avião, um hotel 5 estrelas, tudo do bom e do melhor. E muitas das vezes cobram uma fortuna para pregar negócio de 1 hora. Eu sei porque eu sou de dentro. E aí? Eu vejo as coisas desse tipo com muita tristeza. Já você conhece homens de Deus, quando você os convida, já vi relatos de homens de Deus que quando convida, o senhor quer vir, em que tem alguma preferência por alguma empresa de aviação? Não, irmão, qualquer uma tá bom para mim. E o hotel, o senhor quer ficar, tem alguma preferência para o hotel? Ô, irmão, não se preocupe com isso não. Eu fico na casa de algum irmão, tem algum irmãozinho aí com algum local? Eu fico na casa dele. Tem algum irmão aí com algum local, alguma casa que queira me acolher? Eu fico aí, não tem esse negócio não. Você vê a diferença. Você vai cobrar alguma coisa para pregar, porque já aconteceu comigo. De um irmão chegar para mim e me perguntar: quanto você cobra para pregar? Eu disse: oxe, que é isso? E a minha resposta é clássica e clara. Clássica e clara. Primeira, eu não posso dar preço no que não é meu. Eu não posso dar preço em algo que não é meu. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu tivesse que dar preço, você nem ninguém nesse mundo teria condição de pagar. Então, fica assim mesmo. Agora, oferta, a igreja quiser dar, à vontade. Se não quiser dar, tudo bem também. E se me chamar para vir outra vez aqui, estou aqui. Porque Deus sabe das nossas necessidades. Não precisa se falar. Eu estou a serviço dele. E você vê homens de Deus que se colocam dessa mesma forma. E você conhece logo quando você o convida. Você conhece logo quando você o convida. E conhece o larápio. Mas muitos se iludem pelo nome do cidadão. E traz. E muitas das vezes despreza os seus pregadores internos. Homens de Deus, mulher de Deus, cheio da unção de Deus, que quando abre a boca, poderia trazer almas para Jesus verdadeiramente, que muitos desses vêm, só enche a casa pelo nome, pelo volume, mas nenhuma alma se converte. O que é que eu trago aqui na reflexão de 1 Reis, capítulo 17, a história de Elias? Elias de Tisber, em Gileade. O que é isso? É um título sacerdotal? Não. É algo relacionado a algum cargo eclesiástico? Em alguma escola de profeta? Também não. De Tisber, em Tisber, Elias o Tesbita, em Gileade. Tisber, essa classificação, essa nomenclatura que aí se diz, não tem nada a ver com nenhum título sacerdotal ou algum relacionado a algum posto ou algum cargo eclesiástico. Não, está relacionado à sua geografia, o local de onde ele era oriundo. Tisber, em Gileade. Gileade, hoje, é na região da Cisjordânia. Olha só. É um local conhecido por suas montanhas, um local montanhoso, com vários vales. E Tisber era um local ali, que ficava nessa região. Que se você for para o mapa, você não encontra Tisber. É um local praticamente invisível. Um local praticamente inóspito, que ninguém conhece, ninguém sabe, esquecido. Você procura Tisber no mapa, você não vai achar. Para que você veja de onde Deus foi buscar
o seu servo, totalmente desconhecido, no anonimato. Não era de nenhuma escola sacerdotal, não era de nenhuma escola de profeta, não era nenhum desses figurões que temos hoje, astros praticamente de cinema, e que muitas às vezes são convidados para pregar em igrejas, e a assessoria diz logo: o meu pastor não está pregando mais em igrejas, só em grandes congressos. Olha só, mais importante que Jesus, onde Jesus pregava para 2, 3, 4, 5, um só, para multidões, para uma pessoa, como eu disse. Não tinha isso, para 1, para 2, para 3, para 4, 5, não tinha isso. Mas muitos hoje se tornam, e muitos hoje se acham mais poderosos do que o próprio Jesus. E o Senhor busca um coração contrito, humilde. Tem vários homens aí desconhecidos, mas cheios da unção de Deus. Mas o que fazemos? Nós não damos valor aos nossos pregadores. Muitas das vezes a gente só valoriza o que é de fora. Disse Jesus: nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Ou seja, nós não damos valor à prata da casa, só valorizamos de fora. Até quando promovemos, está acontecendo ou vai acontecer algum evento na nossa igreja, a primeira coisa que a gente faz o comercial qual é? Olha, vai ter festa lá na minha igreja. Vai lá, vai ter festa na minha igreja, vamos para lá, rapaz. Vai vir pregador de fora, cantores de fora. Ou seja, nós mesmo já temos isso conosco. Vamos ter um congresso na minha igreja. Vamos ter um evento na minha igreja. Pronto. Vá para lá. Vai ser edificante. Vai ser 5 dias edificantes com uma pregação pura e genuína do Evangelho de Deus, do nosso Senhor Jesus. Acabou-se. Não faça comercial nenhum, de homens nenhum, porque só Cristo, só o nosso Deus Todo-Poderoso é digno de toda honra e toda glória. Mas nós somos o culpado. Muitas das vezes nós desprezamos. Já vi igrejas, e convivi na igreja, que outras igrejas sempre estão me convidando para levar a mensagem. Como outros pregadores que tem na igreja, que também são convidados mais para as outras. Mas quando tem eventos na igreja, eles convidam mais de lá, de outros para pregar lá. E nós somos convidados para as outras, para pregar nas outras. Olha só, como é a característica, como somos. Não que eu seja contra contratar homens de Deus, convidar homens de Deus de outras denominações. Como eu falei no início, tem homens de Deus que eu gostaria de ver de perto. Vejo sempre o vídeo. Homens de Deus que têm uma reputação ilibada, que são homens cheios de unção. Agora, tem muitos outros não, que não passa de títulos. Pregadores de rosas, coach, que pregam hoje o que essa sociedade atual gosta de ver. O que elas gostam de ver, gostam de ouvir, gostam de ouvir, gostam de se alimentar com isso. E eles sabem e trabalham com isso. Mas não converte, não muda. Vemos João Batista, o nosso próprio Senhor e Mestre Jesus, Pedro, qual era a mensagem, qual era a pregação deles? Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, creiam e sejam batizados. Arrependam-se, raça de víboras. Olha a mensagem, olha o título, mas hoje não é. Não é mais assim. Venha, Deus tem um plano maravilhoso em sua vida. Jesus te ama. Esse é um método de evangelização de muitos. E isso se espalha, cria uma expectativa, uma fama ao redor desses cidadãos que faz as igrejas encher os olhos para os trazer. E às vezes Deus não dá valor a esses figurões, esses astros de cinema. Não, mas vai buscar no anonimato, lá, na humildade, e traz para cumprir a sua missão. Deus pode fazer Elias de mim e de vocês, desde que sejamos humildes e contritos de coração. Nada de estrela, nada de figurões. Torna a dizer, tem homens de Deus valorosos, mas
prezem pelos seus pregadores. Só se a sua igreja mesmo não tiver. Eita, não tem nenhum, tudo bem. Mas a sua igreja, tendo homens de Deus pregadores, mulheres de Deus, e se tiver de trazer, como eu disse, busque verdadeiros homens de Deus, não pelo nome, mas sim pela humildade e o quebrantamento de coração e pelos frutos que eles produzem. Pensem, reflitam, analisem. Deus trouxe Elias de um local inóspito para ser poderoso em ação. Sobre a minha palavra não choverá. Durante 3 anos e meio. Olha só, um homem de oração. Um homem poderoso de oração. Então, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Valorizem a prata da casa. Valorizem os seus pregadores. Valorizem os seus cantores, os seus levitas. Valorizem, porque Deus não trabalha no estrelato, mas no anonimato, na humildade, no coração contrito. Ele vai buscar lá, no esconderijo. Vai buscar no íntimo do seu ser. Ele busca a humildade, a sinceridade do homem, da mulher, do servo e da serva para usar. Então, reflitam e aprendam a dar valor e valorizar o servo de Deus, a serva de Deus genuína. Não tire o dinheiro, muitas das vezes, da sua igreja, que quase não tem para construir isso, para construir aquilo. Faz das tripas coração, como eu já vi, para trazer pregadores de fora que só fazem volume, mas um contritamento sincero no coração, não tem. Pensem bem nisso. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.